Davi diria, cuidado com o seu tempo livre. Davi diria para nós, cuidado aonde você está parando e colocando os seus olhos. E Davi diria, cuidado, porque o diabo não brinca de ser diabo, o pecado mata e a carne é fraca. Que o Espírito Santo fale com você hoje. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 14 ao verso 16. Antes de eu ler esse texto, eu quero que você dê um like e se inscreva no meu canal. Por incrível que pareça, mais de 50% das pessoas que assistem às reflexões aqui no YouTube, elas não são inscritas no meu canal. Talvez você não imagina o quanto é importante você se inscrever no meu canal. Nós precisamos alcançar 2 milhões de inscritos para que a gente atinja mais pessoas com esta mensagem transformadora do Evangelho. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva hoje, agora, aqui no meu canal. Já dá o seu like. E hoje é o dia de nós orarmos por todos os motoristas do Brasil. Motorista de caminhão, de ônibus, de Uber, de táxis, os motoristas, os pilotos de avião, os que pilotam trator. Hoje é dia de nós orarmos por todos os motoristas do Brasil. E eu quero orar pelo Ney, que dirige os nossos carros aqui no ministério, aqui na editora, e vou orar também por sua esposa Rafa, ok? Então coloque o nome de um motorista aqui, ok? Para nós orarmos. Outro sim, escreve aqui embaixo, leve a sério a tentação. Leve a sério a tentação. Tiago capítulo 1, verso 14 ao 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O que você precisa saber sobre tentação? Primeiro, todo pecado é precedido por uma tentação. Todo pecado é precedido por uma tentação. Eu sou tentado, você é tentado, todos nós somos tentados. O texto diz, cada um é tentado. Não diz, talvez seja, foi tentado, quem sabe será. Não. O texto bíblico diz, cada um é tentado pela própria cobiça. Qual era a área vulnerável de Sansão e fez com que ele perdesse a batalha contra si mesmo? Mulheres proibidas, área sexual. Qual era o problema do discípulo de Jesus chamado Pedro? Pedro era temperamental, sanguíneo, dominante. Qual era o problema de Abraão? Abraão, ele mentiu por algumas vezes. Ele não conseguia trabalhar sempre só com a verdade. Ele falhou nesta área algumas vezes. A pergunta que fica é: por que Davi cedeu à tentação? Por que Judas cedeu à tentação? Por que Pedro cedeu à tentação? Por que Abraão cedeu à tentação? Por que Adão e Eva cederam à tentação? Presta atenção. Todo pecado é precedido por uma tentação. Leve muito a sério a tentação. Eu quero deixar aqui rapidamente 7 passos para você vencer a tentação. Primeiro, cuidado com excesso de autoconfiança.
É um perigo quando a pessoa diz: isso nunca vai acontecer comigo. O excesso de autoconfiança foi a causa da queda de Sansão e também do pecado de Pedro, quando negou a Jesus. Isso está em Mateus capítulo 26. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Em segundo lugar, nunca brinque na zona de perigo. Ah, como eu gostaria de dizer isso para muitos homens e também mulheres. Nunca brinque na zona de perigo. A queda de Sansão é a história de um homem que brincou de flertar com o pecado. Juízes capítulo 16. Todas as pessoas que cederam à tentação e praticaram o adultério cometeram o mesmo erro de Sansão. Elas flertaram com o pecado. Eu sempre digo que Sansão, de tanto brincar, de se deixar amarrar, amarrado ele ficou. Em terceiro lugar, preste contas ao seu cônjuge, preste contas a um conselho, preste contas ao seu mentor, ao seu discipulador. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago capítulo 5, verso 17. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Você precisa prestar contas. Pelo contrário, você vai ser sempre vulnerável, susceptível à tentação. Em quarto lugar, peça ajuda quando perceber algum sinal de perigo rodeando você. Vou insistir nisso. Peça ajuda quando você perceber alguns sinais de perigo rodeando você. O casal precisa construir uma relação com base na verdade, Provérbios 10 e 9, para que quando vier a tentação, um possa abrir o coração para o outro. Eu me lembro que um dia eu confessei para minha esposa uma tentação e foi exatamente isso que me livrou de pecar. Pastor Abe Uber sempre diz: aquele que confessa uma tentação se antecipa em relação ao pecado, não vai precisar confessar um pecado. Em quinto lugar, cultive o seu casamento como se faz com um jardim. Ou seja, você que é casado, você que é casada, cuide bem do seu casamento. Não se pode negligenciar o casamento e esperar que ele por si só floresça e frutifique. Invista no seu relacionamento conjugal, dê a atenção necessária, jamais descuide das barreiras de proteção que devem estar em torno do seu casamento. E eu quero continuar falando com você que é casado e casada. Não confie no cônjuge ao ponto de achar que ele ou ela está imune ao pecado de adultério. Todo excesso é perigoso. Eu confio na minha esposa, mas não exageradamente. A minha esposa confia em mim, mas não exageradamente. Preste atenção, confiar no cônjuge não significa vê-lo como um anjo em estado de glória, incapaz de pecar. Em sétimo e último lugar, ao perceber qualquer comportamento estranho do seu cônjuge, não tenha medo de confrontá-lo, de confrontá-la. A verdade não tem medo da luz. Pessoas responsáveis respondem perguntas difíceis sobre os seus atos. É muito importante que você entenda isso. Se você quer vencer a tentação, então cuidado com excesso de autoconfiança, não brinque na zona de perigo, sempre preste contas, peça ajuda quando perceber que um sinal de perigo está te rondando ou rodeando você, cultive o seu casamento, não confie no seu cônjuge achando que ele é um anjo em estado de glória, é incapaz de pecar, e ao perceber qualquer comportamento estranho no seu cônjuge, não tenha medo de confrontá-lo.
que Deus gere temor no seu coração. Agora, eu quero concluir dizendo, sabe por que Davi adulterou, caiu em tentação? Primeiro, porque ele estava longe de Deus. Segundo, ele estava no lugar errado. Ele estava no palácio quando deveria estar na guerra. Terceiro, ele foi para a varanda onde ele viu uma mulher tomando banho nua. É como alguém que acessa um site pornográfico. E aí, ele colocou os seus olhos aonde não deveria. E os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Vamos orar? Mas antes de orar com você, se você quer ir para Israel comigo, entre em contato conosco então nesse telefone que está aparecendo aí. E se você quer fazer uma manutenção, revisão, fortalecer seu casamento, venha participar do evento Celebrando o Casamento. 4 dias aqui conosco no espaço Amo Família, para você então fortalecer, fazer manutenção no seu casamento. Vamos orar. Hoje é dia de orarmos por todos os motoristas do Brasil. Vamos orar. Pai, hoje nós queremos orar por estes homens e mulheres que trabalham conduzindo um táxi, um Uber, um ônibus, um caminhão, uma máquina ou piloto de avião. Nós queremos, Senhor, nesse instante, em oração, colocar todos estes diante de Ti. Estes homens que são preciosos, porque carregam a riqueza da nossa nação. Transportam pessoas de um lado para o outro. Aqueles que trabalham, Senhor, nas áreas onde se produz muitos grãos. E eles são responsáveis pela condução, Senhor. Pai, aonde houver um motorista de caminhão, estes homens que solitariamente viajam horas e dias pelas estradas do Brasil, aonde quer que eles estejam, Senhor, que a Tua boa mão proteja-os, guarda do acidente, livra dos roubos, livra, Senhor, do pecado de adultério nas paradas, Senhor, no Brasil, nas estradas, Senhor, aonde quer que esteja um taxista, um motorista de Uber, Senhor, que aí a Tua bênção, Tua graça, Tua bondade, o Teu amor esteja sobre eles. Guarda a esposa, guarda a família, guarda os filhos. Senhor, eu abençoo todos os motoristas do Brasil. Senhor, eu abençoo, Senhor, aqueles que estão descansando ou de férias. Eu abençoo aqueles que nesse exato momento estão na estrada, viajando. O piloto de avião, seu copiloto, o comandante, que estão agora também voando, transportando pessoas ou um outro tipo de carga. Senhor, a Tua bênção sobre eles. Eu oro pelo Ney, Senhor, que é aquele que conduz os nossos veículos aqui no ministério, na editora, sua esposa Rafaela. Guarda, protege, sustenta, livra, conduz os Teus filhos. Pai, eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E não saia sem dar o seu like. Agora você envia esta mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Vamos alcançar o Brasil e o mundo com esta palavra de transformação. Amanhã eu volto. Esta jornada tem o tema, o título, Leve a Sério. Então, leve a sério a nossa jornada também. E amanhã espero você, e não perca por nada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro amanhã.